Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. A partir de agora você fica bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa cidade. A gente começa atualizando você sobre o coronavírus aqui no município. Infelizmente, os números continuam subindo e muito. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento temos 621 casos confirmados de Covid-19 e já atingimos a marca de 37 óbitos. 37 famílias que perderam alguém querido, 37 histórias que tiveram ponto final. Nossos sinceros sentimentos a essas famílias. Ainda aguardam o resultado do exame 580 casos suspeitos. E a notícia boa, em meio a esse caos, é que 384 pessoas já se recuperaram. Segundo os dados, o maior índice da doença é entre pessoas de 30 a 45 anos de idade. E quem é mais acometido são os homens. Já em relação ao tratamento hospitalar, 27 pessoas estão sob cuidados médicos, sendo 8 em UTI e 173 estão em tratamento domiciliar. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Começa a valer hoje, no estado de São Paulo, a regulamentação que prevê multa para pessoas que estiverem em espaços públicos sem máscara. A multa para quem estiver sem a proteção facial será de R$ 500 e para o estabelecimento que permitiu o acesso de pessoas sem a máscara é de R$ 5.000 por cada pessoa dentro do local. Segundo o governador João Dória, a fiscalização é de responsabilidade da vigilância sanitária de cada município, que poderá acionar a Guarda Civil ou também a Polícia Militar em caso de resistência. Todo o valor arrecadado será revertido para o programa Alimento Solidário para aquisição de cestas básicas. Aqui em Jacareí, por enquanto, as pessoas não serão multadas. Segundo o prefeito Isaías Santana, a lei é difícil de ser colocada em prática. Por isso, o município vai seguir a linha de educação e também de conscientização. Mas é importante lembrar que o uso da máscara ajuda a salvar vidas. Desde meados de março, a Câmara Municipal tem adotado protocolos para combater o coronavírus. Acompanhe agora quais as principais medidas do Poder Legislativo relacionadas à pandemia. O anúncio confirma: a Casa do Povo precisou fechar as portas. Com a pandemia do Covid-19, a Câmara Municipal de Jacareí adequou as atividades. A portaria publicada no dia 17 de março alterou o expediente de servidores da Casa Legislativa e o horário das sessões ordinárias. No texto, ficaram em regime de teletrabalho pessoas acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade, como a diabetes, e pessoas com filhos menores de 6 anos que não possuem um responsável abaixo dos 60 anos enquanto as aulas estiverem suspensas. Quem apresentasse sintomas de gripe e febre também estava dispensada do regime presencial. No dia 18 de março, um ato da mesa suspendeu todas as atividades da Casa Legislativa por tempo indeterminado, ficando somente os cargos imprescindíveis às atividades consideradas essenciais. Havendo algum assunto a ser deliberado, uma sessão extraordinária seria convocada. No dia 4 de maio, a Câmara retomou as atividades. O atendimento ficou restrito sobre o agendamento prévio e permaneceram em casa os servidores que se encaixam na primeira portaria publicada sobre a doença. Segundo a mesa diretora, a retomada das atividades ocorre devido à necessidade de formalizar procedimentos em prevenção ao novo coronavírus. Quando retorna a sessão ordinária, então todos os trabalhos são necessários retornar também, né? Avisos reforçam o uso da máscara, que é obrigatório dentro do prédio, e frascos de álcool em gel estão espalhados em pontos estratégicos. Nos gabinetes dos vereadores, fica limitada a presença de 2 funcionários, além do parlamentar. O vereador Luiz Flávio, do PT, autor do requerimento que alterou o horário da sessão ordinária para as 9 horas da manhã, também ressalta que os trabalhos do Legislativo são essenciais neste momento. Muitas das medidas que são adotadas pelo Poder Executivo precisam de ter a chancela do Poder Legislativo. Então não teria nenhum sentido a Câmara não funcionar nesse período, porque ela é caracterizada, ao meu ver, como um serviço essencial.
De vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 24 de julho. E agora a vacina será ofertada para toda a população e não apenas para os grupos prioritários. Até o momento, mais de 14,2 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza já foram aplicadas em todo o estado de São Paulo, nos grupos considerados prioritários, que são idosos, crianças, gestantes e também profissionais da saúde. No entanto, a meta do estado para crianças com até 6 anos de idade, gestantes e puérperas, são as mães que acabaram de dar à luz, está bem abaixo do esperado. Então, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, procure um posto de saúde próximo da sua casa antes do dia 24 e vacine-se, proteja-se aí então contra a gripe, o vírus influenza. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Arildo Batista, do PTB. Ele faz pedido de informações sobre os contratos municipais encerrados, suspensos ou reduzidos desde março por causa do coronavírus, da Covid-19, que foi quando a gente começou a viver mais de perto essa questão da pandemia. Então, o vereador solicita todas essas questões contratuais realizadas aqui pelo município a fim de fiscalizar as contas públicas. Segundo o destaque de hoje, da doutora Márcia Santos, do PL, ela faz indicação requisitando a implantação e também adequação de iluminação em pontos de ônibus na rua Barão de Jacareí. Segundo a vereadora, falta um pouco dessa iluminação no período noturno, o que causa talvez aí uma questão de segurança também aqui no centro da nossa cidade. Mais informações você confere no jacareí.sp.leg.br. E o pagamento da terceira parcela do programa Vale Merenda para estudantes da rede municipal está programado para o dia 6 de julho, a próxima segunda-feira. O objetivo da Prefeitura é dar apoio na alimentação das famílias nesse momento de pandemia. Além disso, o auxílio vai injetar cerca de R$1,5 milhão na economia de Jacareí. O pagamento será efetuado ao aplicativo PicPay e os recursos vão entrar nas contas dos responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino que fizeram a atualização do cadastro do CPF nas unidades escolares. Lembrando que a primeira parcela do benefício foi paga no mês de maio. O auxílio será pago enquanto durar a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do coronavírus. E se você tiver alguma dúvida, é possível esclarecê-las lá no site jacareí.sp.gov.br/Vale Merenda. O Tribunal Superior Eleitoral quer saber a opinião de pessoas e entidades sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nas eleições municipais agora de 2020. A proposta é ampliar o debate com entidades da sociedade civil para adotar, então, medidas para a realização do pleito. Em todos os cantos do Brasil, menos em Brasília e em Fernando de Noronha, eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas o TSE quer saber a opinião das associações, fundações, movimentos ou grupos interessados. Por isso, as instituições estão convidadas a participar de uma consulta pública sobre os impactos da pandemia nas eleições municipais de 2020. Em outras palavras, o TSE quer saber qual é a sua opinião. As eleições devem ser adiadas? Quais medidas devem ser tomadas para uma votação segura em tempos de Covid-19? Como realizar a campanha de veiculação de propaganda eleitoral? Para participar é bem fácil e eu vou te mostrar. Primeiro, você entra no portal do TSE na internet. Em seguida, você clica em Serviços Judiciais, que fica no canto direito da tela. Aí vai aparecer Audiências Públicas, Consultas Públicas, é aqui. Aí já aparece o link de inscrição e aqui mesmo você já coloca a sua opinião sobre os temas destacados. Todas as sugestões serão analisadas por um comitê formado pelo TSE, incluindo a presidência da Corte. A ideia é que as informações contribuam para o debate democrático que tem acontecido entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional para que a melhor decisão sobre o futuro das eleições seja tomada.
O prazo para enviar as propostas vai até o dia 30 desse mês. Sobre as eleições municipais, a Câmara Federal aprovou ontem o adiamento das eleições de 2020 para novembro. Então, o primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro, já o segundo turno lá no finalzinho do mês de novembro, no dia 29. Bom, o assunto agora é auxílio emergencial. Termina hoje, dia 2, o prazo para cadastramento para receber o benefício. A partir de amanhã, segundo a Caixa Econômica Federal, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou processamento do pedido. Quem não tiver acesso a meios digitais e ainda não solicitou o auxílio, poderá realizar o cadastramento nas agências dos Correios, que será feito gratuitamente por funcionários da empresa. E quem recebe o pagamento hoje são 6,2 milhões de beneficiários nascidos em julho e agosto. Lembrando que, a princípio, o dinheiro não poderá ser sacado e estará disponível somente na poupança digital social da Caixa e pode ser utilizado para pagar contas, realizar compras só por meio do cartão de débito digital. O calendário completo você encontra no aplicativo ou também no site auxilio.caixa.gov.br. O número de casos de pessoas com ansiedade dobrou durante a pandemia, enquanto os de depressão tiveram um aumento de 90%, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, cuidar da saúde mental também deve ser prioridade. Para evitar o contágio do novo coronavírus, é necessário o uso de álcool em gel e máscara facial para proteger o corpo. Mas e a saúde mental? Como cuidar da mente em tempos de pandemia? Eu conversei com a Lavínia e com a Janaíne para saber como elas estão enfrentando um momento como esse. Primeiramente, obrigado pela entrevista de vocês. E como vocês estão passando por esse momento? Vocês têm sofrido com crise de ansiedade? Bom, no começo da pandemia, quando todo mundo entrou de quarentena, qualquer sintoma que eu tinha, não era qualquer sintoma, né? Mas qualquer dor de cabeça que eu tinha era um motivo para eu achar que eu tava com alguma coisa. E isso, com certeza, acarretava em crises de ansiedade. Com essa pandemia, eu tenho sofrido crise de ansiedade. Eu tenho tido dores de cabeça, enxaqueca constantes, que nem analgésico, nem nenhum remédio tá tendo efeito. E o que vocês têm feito para amenizar os casos? Eu continuei trabalhando, isso não mudou na minha vida. Isso meio que amenizou, porque continuei tomando todos os cuidados possíveis, né? Continuo fazendo isso. Eu faço meio que uma rotina do sono, que ela consiste em... Primeiro, faltando mais ou menos 1 hora para eu poder dormir, eu deixo o celular de lado, tomo um chá, escovo os meus dentes e leio um livro. E para evitar, eu já tentei meditação, tenho feito alguns artesanatos, bordo chinelo, faço laço de cabelo, assisto vídeo, vou aprendendo pela internet e vou fazendo para passar o tempo, para não ficar pensando nisso. Mas apenas praticar atividades para distrair a mente, bem como se engajar em aprender coisas novas, às vezes não é o suficiente. Casos de ansiedade extrema, iminência da morte, entre outros fatores, pede-se ajuda de um profissional. Em Jacareí, a quantidade de atendimentos psicológicos aumentou durante a pandemia. É esperado mesmo que a demanda aumente, né? Até porque a Covid ela traz um complexo paradoxo para a psicologia. Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm que ficar isoladas, né, a gente sabe que o isolamento social é uma condição que adoece a pessoa emocionalmente, psiquicamente. É esperado que as pessoas não estejam se sentindo bem. Né? Seria até diferente, seria até estranho se elas estivessem se sentindo bem com tudo que está acontecendo. Essa situação tem colocado as pessoas de frente com realidades subjetivas muito complexas. A iminência da morte, o abandono de planos, né? Então é esperado que a demanda aumente sim. Os atendimentos psicológicos também estão sendo realizados pela internet. O teleatendimento visa respeitar as medidas de isolamento social.
ver qual é a demanda do paciente e ver se nesse momento o melhor é que ele venha para o atendimento ou que a gente pense em outras formas de suprir essa necessidade. Nós estamos realizando teleatendimentos para os pacientes que têm esse perfil, né? Estamos realizando também outras funções da psicologia, como as reuniões através de videochamadas, participar de audiências no fórum, por exemplo, que são atribuições do nosso cargo que nós não podemos abandonar. E tem uma questão muito importante. O Conselho Federal de Psicologia, ele orienta que determinados casos não podem ser atendidos se não for presencialmente. Então, são casos de urgência e emergência que a gente chama. E quais casos são esses? Os que representam violação de direito. Por exemplo, aqui no município nós temos um fluxo de violência sexual e física. Esses casos têm que ser presencialmente. Manter a saúde mental equilibrada em tempos de pandemia é essencial. Caso necessite de alguma orientação sobre esse assunto, você pode procurar a unidade de posto de saúde mais próxima. Busque essa informação alguém que não seja da população de risco, né? Então, eu tenho um atendimento que eu quero para o meu filho, né? Mas eu estou no grupo de risco. Então, peça que o filho, alguém da comunidade ali perto, da família, venha buscar essa informação. E é no posto de saúde. Ali na recepção você vai ter as informações de como cada profissional está administrando a agenda nesse momento de pandemia. Importante, então, cuidar da saúde física, mas não se esquecer de cuidar da saúde mental. Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Uma ótima tarde para você, se cuide, se puder, fique em casa e até amanhã.